Discover Houston, negative return. E agora, como de praxe, a gente vai para o nosso desafio do módulo, hein? Então prestem bastante atenção. A gente agora já sabe fazer tudo isso aqui, ó. A gente está careca de saber isso aqui. Assim, a gente agora consegue fazer de cor e salteado. Portanto, o desafio é a gente reproduzir esse criativo aqui, ó, em formato story e formato feed, tá? Vocês dão sorte que eu não estou pedindo os outros formatos ainda, mas a gente vai trabalhar eles, vai entender ainda. Os outros formatos seriam formato para Facebook, formatos para thumbnail do YouTube e etc e tal. Então a gente tem todas essas possibilidades de formatos, mas especificamente para esse desafio é fazer no formato story e no formato feed. Com um adendo. Nesse caso aqui, ó, a gente está usando o mesmo criativo para as duas coisas, tá? Vocês vão entender isso daqui a algumas aulas ainda. Mas por que eu estou falando de criativo agora? Após a gente ter falado de mockup, porque eu precisava passar para o lado de mockup e não sabia onde encaixar, mas a questão de criativo é importante por quê? Porque a gente agora vai precisar começar a entender o que tem por trás de um criativo, o que faz um criativo ser atraente, o que faz um criativo ser conversível, ser interessante ali para a audiência, né, do seu cliente. Então a gente precisa estar inteirado porque existem diversos estilos de criativo. Portanto, uma vez lançado aqui o desafio, só para relembrar, tá, pessoal? Eu vou deixar esses materiais aqui como referência e essas são as fontes que vocês vão instalar no computador de vocês, que é só dar 2 cliques aqui e colocar em instalar, beleza? Vocês instalam essa fonte no computador de vocês e vocês vão utilizar elas. Mas o objetivo aqui da aula é a gente mostrar alguns lugares onde vocês vão buscar referências especificamente para criativos. Naquela aula de referência que eu falei lá nos módulos anteriores, a gente estava falando especificamente de referências gerais. Então, a referência para você fazer um trabalho A, fazer um trabalho B, fazer um trabalho digital, físico. Então, ali você já aprendeu a como pesquisar e como chegar num resultado onde você vai pegar as suas principais referências. Com o tempo você vai ficando melhor nisso, tá? E lembrando que como é sempre referência, a gente vai deixar alguns sites aqui para vocês aprenderem a buscar referências. O primeiro deles, na verdade, é um drive onde eu deixo hospedados alguns dos meus lançamentos. Então aqui eu tenho meu portfólio de lançamentos Robson Oliveira. Nesse caso, eu coloquei 4 lançamentos aqui, onde vocês podem pegar como referência justamente para entender o processo ali. A gente vai entender o que é cada tipo de criativo especificamente, né? Então, quando se fala em lançamentos, você tem diversos tipos. E aqui dentro, ó, vocês conseguem ter algumas referências do que vocês podem fazer. Nesse caso, todos aqui estão apenas como formato feed, formato stories. Mas, por exemplo, nesse aqui da Ariane Marques, a gente tem alguns mais completos. Aqui, por exemplo, a gente tem para formato thumbnail, aí você tem aqui formato story, aquele formato responsivo do Google, a gente vai ter uma aula sobre isso ainda. E aqui ó, tem os diversos parâmetros que alguns dos clientes podem precisar, então vocês têm que estar inteirados com isso e aqui tem referências para vocês dentro dessa pasta, ok? Mas na verdade o melhor repositório não é esse. Aí a gente tem 3 repositórios que são melhores, onde você vai encontrar mais referências ainda. E o primeiro deles é, logicamente, o Google, onde você vai pesquisar principalmente como social media design, por exemplo, burger, tá? Que ele vai trazer referências gringas, ele vai trazer algumas referências de outros designers que estão inteirados ali e que são criadas exatamente com esse objetivo, que é principalmente o objetivo de você fazer campanhas. Isso aqui, na verdade, ele vai ficar mais como aquela coisa do social media para feed mesmo, que é a pessoa que cria para poder alimentar feed e para poder gerar engajamento junto com a audiência e tal, mas ainda assim pode servir como boas referências, porque querendo ou não você pode se utilizar disso aqui para você criar as suas artes, tá? Aqui eles estão colocando que você pode baixar para editar, mas gente, não leve isso em consideração. Façam por si mesmos, façam do zero. Eu sei que é difícil fazer na unha, mas vocês só vão aprender a fazer assim. Lembrando que a gente precisa aprender a regra, a gente precisa executar a regra, para só depois a gente conseguir quebrar essa regra, ok? Se você se foca em ficar pegando coisa que uma pessoa já fez e só alterando, você não vai aprender o processo, você não vai passar perrengue, você não vai entender as dificuldades, tá? Como é que você vai fazer esse fogo aqui se você não aprender, se você não pegar na mão, se você não pegar um PNG de fogo e testando, usando o modo de mesclagem e testa para cá e põe luz para lá,
tá? A gente ainda não fez aula de manipulação digital, mas a gente ainda deve ter um aulão assim especial só para isso. Na verdade, eu acho que é até um chamariz interessante, né? Mas bacana. Aí a gente aqui tem as referências que a gente pode buscar no Google, olha só. Referências muito boas. Então, Social Media Design Burger, Social Media Burger. Então é Social Media alguma coisa, tá? Os principais motores de pesquisa para isso aqui, onde você pode tirar referências Social Media Law. Se bem que aqui não ficou tão bom, né? Mas tudo bem. No caso é porque ele está pegando a legislação e não o Social Media Design Law. Aí. Agora aqui a gente já tem referências melhores. Tá vendo? Então é isso mesmo, é social media e a palavra respectiva. Outro que é muito interessante para você buscar referências é o Freepik. O Freepik ele tem um repositório muito grande ali de artistas que vão colocando as suas artes e aí você vai pegando como referência. Mas obviamente você tem que aprender a filtrar, porque o Freepik ele tem uma coisa meio mercadológico de publicidade. O que isso significa? Isso significa que nem sempre isso aqui vai se aplicar ao seu cliente. Isso aqui nem sempre vai fazer sentido para o seu cliente. Você pode observar que existe um aspecto um pouco mais pé no chão, por assim dizer, um pouco mais direto, um pouco mais personalizado. Eu acho que a palavra personalizado funciona melhor. Isso aqui é personalizado, é exclusivamente criado para um cliente. Eu criei isso aqui do zero, justamente para poder atender um cliente específico. E por que isso acontece? Porque isso aqui, ó, mesmo que sirva de referência, não vai funcionar para o cara que tem uma lojinha de R$ 1,99 no centro de São Paulo. Isso aqui não vai funcionar para ele. E não vai funcionar porque o objetivo não é esse, entende? Então é saber filtrar, mas é aquela coisa, cara, é com o tempo que você vai entender isso. Porque no começo você às vezes não vai pegar o feeling da coisa. Porque isso aqui é bonito, mas não significa que vai atender o seu cliente, não significa que o público do seu cliente vai aceitar isso aqui com facilidade, ou que vai ser conversível. A gente vai falar mais disso aqui no módulo, então fiquem tranquilos, tá? Mas o melhor lugar, obviamente, para você encontrar referências de outros designers é você vir justamente aqui no Facebook Library. Esse link vai estar para vocês lá naquele repositório que eu falei para vocês, que é um documento onde a gente vai ter diversos links úteis, mais de 200 links lá para vocês, tá? Então, esse link vai estar para vocês, o do Facebook Ads Library. E como é que funciona o Facebook Ads Library? Basicamente é assim, você vai vir aqui e vai colocar em todos os anúncios, tá? Brasil, e aqui você vai pesquisar o nome de alguma página do Facebook. Eu sei que é um pouco difícil no começo, mas depois vocês vão começando a se inteirar. Porque vai aparecer muito para vocês vão entrar em vários funis de designers te oferecendo cursos. E aí nesse caso, você vai pegar o nome daquele designer e vai colocar ele aqui para você pesquisar quais foram os criativos que ele fez. Eu coloquei aqui Coca-Cola como exemplo, porque eu não vou dar espaço para outros designers aqui, afinal de contas, né, eu tenho que vender o meu peixe, eu não posso simplesmente abrir espaço para outras pessoas aqui. Mas um exemplo é que se você coloca aqui Coca-Cola, ela vai abrir para você esse resultado. E aí aqui você vai ter os perfis da Coca-Cola, onde você vai poder pesquisar quais foram os criativos usados nos últimos tempos, tá? E aí aqui vão alguns hacks. E aí aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, tá? De novo, isso aqui não vai se aplicar para o seu cliente. Se bem que ele abriu foi a campanha, mas tudo bem. Isso aqui não vai se aplicar para o seu cliente. Isso aqui é só um exemplo. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, uma pessoa que é mais famosa no design. Pessoal, eu pesquisei aqui por o novo mercado. E o que isso significa? É porque o novo mercado já vai estar mais próximo daquilo que a gente quer e é mais próximo daquilo que a gente vai fazer também, tá? Que são artes nesse estilo. Eu não vou clicar aqui para não abrir a página do anúncio, porque isso aqui é um repositório de anúncios e tal, que não sei o quê. Mas vocês podem observar que todos os criativos têm algumas características em comum. Por exemplo, eles têm uma logo em comum. Eles têm o fato da arte principal estar aqui, porque isso aqui já foi reaproveitado para feed story também. Eu tenho certeza que a pessoa já fez pensando nos dois formatos. Por isso que todas as informações estão chunchadas aqui. Isso aqui está mais dentro da nossa realidade porque é uma coisa mais próxima do nosso público geral que eu falo, tá?
Então, isso aqui vai ser usado para as campanhas, tá vendo? Levando em consideração as cores, que são parecidas. Eu vou adicionar uma aula de identidade visual lá em cima. Eu tenho que lembrar de colocar isso nos módulos iniciais, mas basicamente a gente vai seguir as mesmas diretrizes e aí você pega uma foto de alta qualidade do seu cliente, tem que ter uma foto de alta qualidade. Você tem que levar em consideração a fonte, todas as questões relacionadas aos estilos, né? Tudo aquilo tem que estar condizente para que você crie uma questão harmoniosa. Principalmente quando se fala em lançamentos, né? Lançamento você tem que ter um padrão ali visual, uma coisa bem estruturadinha, né? Mas esse aqui é só um exemplo. Pesquisei aqui por O Primo Rico. Mesma coisa, você tem um estilo de criativo onde você tem uma foto de fundo, e aí você tem textos persuasivos, o arrasta para cima, que é a chamada para ação, a logo. Não tem muito segredo. Na verdade, a gente aqui só precisa prestar atenção no seguinte. Desde quando que essa vinculação desse anúncio está ativa? Se ele estiver ativo há um bom tempo, significa que é um anúncio que está performando bem. Então, na verdade, é um critério que a gente pode utilizar como referência principal aqui, né? E aí você pode observar que o Primo Rico tem várias campanhas ao mesmo tempo e tal, né? Uma pessoa mais bem estruturada, que tem uns estilos, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é principalmente você conseguir vender um criativo sem que ele pareça um anúncio, sabe? Ele tem que parecer uma arte normal de feed, não pode parecer aquela coisa muito mercadológica, muito comercial, muito porta de loja de varejo. Não pode ser uma coisa assim, ó. É isso, assim. Sabe? Quanto que é o preço, tá, beleza, mas, tipo, não pode parecer que é uma coisa... Você não pode parecer que você está querendo enfiar a venda pela goela abaixo da pessoa, né? É sempre tentar humanizar, tenta buscar rosto. Se o seu cliente não é uma pessoa que tem interesse em mostrar o rosto dela, busque rostos em bancos de imagem, que é uma coisa que a gente já conversou aqui em cima, no curso. Busque bancos de imagem com rosto para você sempre ter rosto ali, sempre ter alguma coisa que tenha uma figura humana que as pessoas se conectem melhor, tá? Vamos falar mais sobre isso ainda, beleza? Eu acredito que por agora é isso, não tem dificuldade. Vocês vão matar isso aqui de letra, beleza? Eu agradeço muito que você tenha assistido essa aula. Até a próxima aula. Tchau!